agora eu estou recebendo ela, já estava com saudades. Veruska Gendov, que é psicóloga e vai estar com a gente conversando sobre um assunto muito bacana. Como controlar as emoções e desenvolver o equilíbrio emocional. Veruska, seja bem-vinda mais Tudo uma bom? vez. É Estava sempre um com prazer. saudades, viu? Pois é, eu também. É Você tão me bom estar aqui com abandonou. vocês. De jeito nenhum, imagina. Não, De você forma tá alguma. com bastante palestras e tudo mais, estou sabendo, né? É. Que bacana. Bom, esse tema aqui a gente quer abordar justamente porque psicologicamente falando, né, o ser humano, ele muitas vezes não consegue controlar suas emoções. Por que isso acontece, hein, Veruska? É interessante como no mundo as pessoas parecem que estão perdendo o seu próprio equilíbrio. É verdade. Às vezes, a sensação que passa, Fábio, é que elas nem sabem exatamente o que é equilíbrio. Né? Todo mundo, de alguma forma, sai do seu controle facilmente, se irrita facilmente, não consegue exatamente lidar com seus próprios sentimentos. Então, um tema como esse faz a gente refletir nessa noite. O que está acontecendo com as pessoas? O que acontece com as famílias? A gente percebe que uma pessoa em descontrole consegue tirar uma família inteira do seu controle emocional. É verdade. Uma pessoa com um processo emocional, uma pessoa que passa por um problema financeiro, uma situação qualquer, pode tirar a estabilidade de um grupo, ou uma família, ou um ambiente de trabalho. Então, é importante a gente fazer essa reflexão e começar a colocar algumas coisas nos seus devidos lugares. Né? A primeira coisa importante é a gente saber, primeiro, entender a nossa própria essência. Quem que nós somos? O que cada um representa dentro disso, né? Saber lidar com esse sentimento todo. Eu vejo que as pessoas hoje em dia se desvalorizam, ou frente a outras, ou frente à própria pessoa. Né? Além disso, elas não querem ter paciência para nada. Então, essa falta de paciência colabora muito para esse descontrole. As pessoas querem tudo para ontem. Imediatismo impressionante, muito. Né? Querem fazer assim, já que as coisas aconteçam, né? Quer ver um exemplo prático disso? Quando a pessoa manda um WhatsApp para alguém e demora uma resposta. E às vezes demora um período tão curtinho, mas a pessoa fica irritada, inquieta, e daqui a pouco está num conflito interno e, de repente, às vezes acaba até discutindo com o outro. Aí você pergunta, pelo que tudo isso? Porque demorou uma resposta? Então, eu vejo que esse desequilíbrio, essa falta de paciência, essa irritação, essa falta de valorização, é o fato das pessoas não terem os seus próprios valores internos, a sua essência exatamente marcada, para que você possa conseguir colocar essa essência no seu ambiente de trabalho, na sua família, e consiga exercitar afeto. Está faltando amor entre as pessoas. Exatamente o que eu falei no começo do programa, Exatamente. Né? Por exemplo, qual seria o primeiro passo que você poderia, como profissional, passar para o nosso telespectador, para a nossa telespectadora, para que aquela pessoa que tem facilidade em perder o controle das suas emoções pudesse retomar antes de perder as estribeiras? Porque, às vezes, a gente fala coisa, sabe, Veruska, que não é exatamente o que a gente queria falar, mas naquele momento você soltou. E depois, como dizia a minha avó, né, para pôr de volta é complicado. É complicado. Né? É como se você soltasse um saco de penas e para juntar depois... Não, para trazer de volta para a boca é impossível. Impossível. Né? As pessoas precisam saber da sua essência e aprender a lidar com os conflitos naturais da vida. O problema é que as pessoas não estão, às vezes, dispostas a isso. É claro que sempre, Fábio, vai acontecer um conflito, sempre vai acontecer uma dificuldade. O que a gente tem que medir aqui é o quanto de frequência isso faz parte da sua vida. Então, se uma semana você perde o controle 2, 3 vezes, tem algo errado. Uma coisa é em uma semana você ficar nervoso numa situação específica e ter motivo específico para isso. Outra coisa é toda hora você estar irritado. Então, você está em casa, você está irritado. Aí você sai no trânsito, você reclama no trânsito. Aí você chega, você reclama com o chefe. Aí você chega, reclama com a esposa. Então, essa irritação constante, essa frequência constante mostra que a limitação emocional do ser humano em se desenvolver nesse espaço está muito complicada. Então, o que a gente tem que fazer? Aprender a ampliar esse processo. Então, quando eu percebo que em uma semana, mais do que uma vez ou 2 vezes, eu estou sempre apresentando esse desequilíbrio, eu tenho que aprender de novo a respirar,
Eu tenho que aprender a perceber as coisas pequenas da vida, porque parece que a gente passa tudo tão rápido que você não se dá conta daquilo que é pequenininho, do seu próprio valor dentro disso, as relações, o amor, o afeto, saber descansar. Eu vejo que as pessoas hoje também parece que se dedicam muito ao trabalho e não se dedicam a ter seu próprio espaço. Parar um pouco, né, a locomotiva, até que seja para rezar Sim, ou sim. para, enfim, meditar um pouco. Você sabe que eu falo uma coisa, às vezes brincando, e é pura realidade. Até Deus descansou no 7º dia. É Por isso que as mesmo. pessoas querem trabalhar e não descansar? Se a gente sabe que esse espaço de descanso ele é importante para a nossa qualidade de vida orgânica e emocional. E tudo aquilo que você não dedica de lazer, não dedica de tempo a você, de uma boa leitura, de um descanso, enfim, ele vai acabar, de alguma maneira, descarregando em alguém ou em alguma coisa. Então, outra coisa que eu vejo muito são as famílias disfuncionais, Tá. que são famílias doentes que adoecem seus membros. Então, as pessoas estão irritadas não porque elas têm um descontrole necessariamente, mas elas vivem num contágio tão forte comportamental que elas reproduzem esse comportamento doente. Não porque elas são, mas porque a convivência faz elas reproduzirem esse comportamento. É um ato de repetição? Sim, as pessoas aprendem, assimilam e reproduzem. E dependendo do quanto essa família é doente, Fábio, é o tanto que essa pessoa muitas vezes vai também trazer isso para o seu ambiente, para a sua vida. Então, que a gente possa mudar essa história. Eu vejo, nossa, como isso é comum. Às vezes, famílias que vêm de uma história complicada, vieram de um passado, às vezes, muito difícil, com muito sofrimento embutido, às vezes, muitos traumas. E tudo isso faz com que, ao invés da pessoa se resolver, ela parece que quer culpar todos os membros da família dos problemas que ela teve no passado. E como é importante a gente aprender a perdoar as coisas e virar a página. Isso é Virar a muito importante página. mesmo. Vamos virar a página, gente. O mundo está aí. Senão né? acaba entrando depressão, ansiedade. Sim. Isso tudo contribui também. Contribui, você tem um gasto mental constante. Né? Às vezes, as pessoas trazem alguns sintomas para consultório que são interessantes. Né? Dependendo do tipo de sintoma que elas trazem, a gente sabe exatamente qual é o tipo de impaciência que ela tem, qual é o tipo de convivência familiar que ela tem, o que está acontecendo no próprio convívio, exatamente pela somatização. Às vezes, as pessoas ficam tão esgotadas emocionalmente de ter que lidar com determinados conflitos, com raiva, com rancor, que isso faz com que alguns órgãos comecem a dar problema. Então, por exemplo, alguns problemas são difíceis de digerir, então você tem problema no processo digestivo. Então, processos como estômago, intestino irritável, fígado, todos os nossos órgãos digestivos são extremamente alcançados porque o nosso processo emocional não consegue digerir os próprios problemas. São as famosas doenças psicossomáticas. Sim, exatamente. Você somatiza aquilo. Somatiza. Por exemplo, a casa, Verusca, o lar, de uma maneira Sim. geral, geralmente é o refúgio daquelas pessoas que têm vastos problemas, diversos problemas em outros ambientes, no Sim. trabalho, em outros relacionamentos, amizades, etc. Quais que são as consequências psicológicas, assim, para quem é vítima, por exemplo, dentro da sua própria casa? Sim. Quer dizer, que vai fazendo com que aquelas realidades externas passem a fazer parte do dia a dia e depois tornam-se um problema dentro de casa. Você sabe que, como você mesmo disse, a casa é o nosso ambiente de refúgio. Não importa o que aconteça fora de lá, mas quando você chega lá dentro, você quer ser protegido, você quer ser amado, você quer descansar a cabeça, você quer relaxar, quer assistir uma televisão, enfim. Você quer chegar no seu ambiente de segurança e poder fazer desse ambiente o seu refúgio de descanso, de relaxamento, de afeto, enfim. Quando você não encontra nesse espaço essas características, você fica completamente desamparado até o seu espaço. Então, você não se sente com espaço. Então, eu vejo, por exemplo, algumas famílias onde às vezes recebe um membro de mau gosto ou não quer ter aquela visita em casa. Como é chato, como é inconveniente, como é difícil. Porque a pessoa não se sente em casa. Tem coisa pior do que você
apresentar a sua presença para uma pessoa ou para uma família que você tem afeto, mas você não se sentir recebido, não se sentir amado, acolhido, é terrível. Então, que coisas isso pode trazer? Quando você não se sente protegido por uma família, quando você não tem no seu espaço, né, no seu ambiente uma proteção, a sensação de abandono, de rejeição é tão forte que você acaba adoecendo com o tempo. Grande parte das pessoas com depressão e síndrome do pânico, muitas vezes são porque elas não têm esse ambiente protetor. Caramba. Então, é muito forte, Fábio. Eu fico imaginando das pessoas que estão acompanhando o programa, quantas às vezes, nesse momento, estão chorando porque se sentem rejeitadas, se sentem abandonadas, ou se sentem com raiva de um membro familiar, sendo que a família, ela tem que exercitar amor. E, às vezes, as pessoas não dão amor porque elas não aprenderam assim. Elas não estão oferecendo porque elas não sabem o que oferecer. Elas não tiveram. E, às vezes, uma conversa, dizer o que está sentindo, às vezes, tentar chegar num consenso, pode trazer a solução para muitos lares que estão acompanhando. Ao invés das pessoas quererem se vingar. O que eu vejo é que, às vezes, viram um jogo de vingança, sendo que, na verdade, não deveria ser assim. Quem se vinga está se machucando. Totalmente. Então, se as pessoas pudessem tentar exercer amor para trazer o contágio de amor como troca, eu acho que seria um bom começo para tentar trazer não só o próprio equilíbrio emocional, como o equilíbrio também de uma família. Pegando um pouco o gancho do que você está falando, o descontrole emocional, então, pode gerar na pessoa atos violentos? Ela pode se tornar uma pessoa violenta? Sim, vou dar um exemplo. Uma pessoa ciumenta. Tá. Ela pode ser extremamente agressiva porque ela não controla os seus próprios sentimentos de insegurança. Quantas vezes dentro de um ambiente conjugal, ou até mesmo familiar, porque o ciúme pode acontecer entre irmãos, entre tios, entre parentes, amigos, a gente sabe que é um sentimento bem amplo. Você está dentro de um ambiente, você sente essa falta de controle nas emoções, porque você tem uma insegurança, você não se sente amado, então você quer sufocar aquela outra pessoa e às vezes essa pessoa não te permite a isso. Então a pessoa perde o seu próprio controle por se sentir rejeitado, por não se sentir amado e pode, infelizmente, machucar, agredir, não só verbalmente, como fisicamente. Outro exemplo, uma pessoa que, de repente, não controla o seu próprio humor, de repente está nervoso ou nervosa com alguma coisa, as coisas parecem que não caminham na vida e chega em casa, ao invés de descansar e tentar relaxar e tentar transmitir um pouco de outro sentimento, ela faz com que todo o ambiente fique agressivo. Tem pessoas, por exemplo, que têm problema no ambiente de trabalho, chega em casa chutando tudo, quebrando coisa em casa. Eu já vi isso. Parece que quer descarregar no outro, é o que eu chamo de vingança. Sendo que, na verdade, Essa a pessoa... vingança, na verdade, é interna, É isso? interna. Ela quer descarregar no planeta a raiva que ela está sentindo de uma situação que ela não consegue resolver. Então, parece que ela quer fazer o planeta inteiro sentir raiva junto com ela. Mas aí eu pergunto, será que é isso que vai trazer solução ou só vai causar mais desgaste? Pois é. E outra, né? Tudo que está ao seu redor também passa a se tornar parte dessa violência desmedida. Sim. Né? Uma coisa também que eu queria que você comentasse, porque, por exemplo, a gente está falando de quem é violento. Sim. Aquelas pessoas que sofrem violência familiar. A gente percebeu, inclusive, que tem atingido assim, níveis alarmantes nas pesquisas, essa questão da violência familiar. Qual que seria, por exemplo, uma dica que você poderia passar para essas pessoas que querem ter esse controle emocional e não os têm? E outra, para quem sofre também esse tipo de violência, qual seria uma reação mais apropriada? Quando o mundo te agride, independente da forma, você não pode fazer não ter o mesmo tipo de ação, né? Fazer o mesmo tipo de coisa. Por quê? Porque você só vai aumentar esse tipo de situação de agressão. Então, quando você sofre uma agressão, já que o mundo não pode mudar, você pode. Que você possa interpretar de uma outra forma, que você entenda que, infelizmente, a pessoa é desprovida de amor, a pessoa é desprovida da capacidade de conseguir amar alguém ou se amar de alguma maneira, ou passou por algum processo, que independe o que seja, mas a pessoa passou por alguma coisa. Eu não posso abraçar os comportamentos dessa pessoa. Eu não posso me tornar uma pessoa ruim, perversa ou maldosa porque alguém é assim.
Então, já que essa pessoa não está disposta a mudar, eu posso interpretar de uma outra maneira a situação. Então, já sei onde machuca, onde é difícil, então eu vou administrar isso dentro de mim, eu vou aprender a lidar com aquilo. Porque se eu ficar abraçando aquela agressão e tendo mais raiva, e eu vou e jogo de novo naquela pessoa, aquela pessoa devolve e fica nesse jogo injusto, eu estou me matando todo dia. E isso é terrível, né? Nossa, A é pessoa entra num horrível. ciclo que... As pessoas, elas se acabam mais cedo, adoecem mais, elas envelhecem mais, porque o desgaste mental é tão grande que é um jogo extremamente injusto. Então, que a gente possa escolher ter qualidade de vida. Então, a melhor dica é você aprender a não absorver o processo que é do outro, não é seu. Sabe aquela coisa, não é meu, não me pertence? Refutar isso de uma vez por Não é todas. meu, não me pertence. Amigo, vem cá. Fulano, vem cá. O fulano, vem cá. Não acho que está na hora de você resolver esse conflito? O que está gerando? Qual é a raiz disso real? Porque eu sei que não sou eu. E aí tentar resolver isso no ambiente correto. Exatamente. Por exemplo, a gente sabe que tem um fator importante aí, que seria a inteligência emocional. Sim. Como que essa inteligência emocional pode ser desenvolvida em casos como esse? Qual seria o grande mote, a grande jogada, o grande lance para você desenvolver essa inteligência emocional e absorver esse controle? Perfeito, porque hoje em dia esse ponto, né, de desenvolvimento de inteligência emocional te ajuda com tudo. Tá. Porque você passa a adquirir uma leitura de ambiente e uma escolha de sentimento para utilizar naquele ambiente. Até em ambientes que são mais hostis, Não você importa, consegue. você consegue. Até os mais complicados, até com pessoas perversas, você consegue. Porque você desenvolve, primeiro, uma capacidade de observação. Tá. Você consegue entender o ambiente que você está. Segundo, você vai escolher o sentimento para utilizar naquela realidade e não apenas agir por impulso. Se eu chego num movimento e eu ajo por impulso, eu estou fazendo parte do movimento onde o outro escolheu, não fui eu. O grande segredo da inteligência emocional é você escolher o sentimento que você vai usar. Eu estou irritado porque eu estou escolhendo esse sentimento para expressar que eu fiquei chateado ou chateada, ou eu estou irritado porque o outro está irritado, o outro está irritado e eu estou irritado. A inteligência emocional faz a gente escolher o sentimento certo na hora certa. Eu não me contamino com o meio. Eu consigo administrar o conflito vai existir sempre, então eu consigo administrar. O grande problema das pessoas é que elas pensam que elas nunca vão ter um conflito, elas vivem um conflito eterno. Sendo que, na verdade, o grande segredo é aprender a lidar com os conflitos que aparecem. Inclusive porque se você tem um ambiente melancólico, né, aquela melancolia coletiva, Sim. Se você bobear, você está enfiado lá no meio, né? Sim. A Bíblia diz que nesse mundo nós teríamos aflições, nós teríamos problemas, ansiedades, mas que nós teríamos que aprender a ter bom ânimo e aprender a reagir e entregar nas mãos de Deus aquilo que muitas vezes é a nossa incapacidade de resolver. Inclusive, eu também vou citar uma outra passagem bíblica que diz assim, suportai-vos uns aos outros, Sim. mas não é suportar assim, eu vou te suportar, eu suporto você, não, é você ser suporte para outra pessoa, não é? É tão lindo Aquele isso. que alicerça outra pessoa. Porque as pessoas não precisam estar à frente ou atrás de alguém, elas podem estar ao lado. Exatamente. Suportar é estar ao lado. E colaborar para que tudo fique bem, colaborar para que as coisas aconteçam de uma forma adequada. Problemas e adversidades todos vão ter. Mas que sentimento você vai escolher para conseguir estar do lado e resolver a situação? Quer dizer, a gente também tem que entender que, Sim. se colocando no lugar da pessoa, nós sabemos o que ela está passando, que muito provavelmente ou já passamos ou vamos passar por uma situação como essa. Todos que apresentam um comportamento ruim, apresentaram porque alguma coisa aconteceu na sua própria vida. A gente não sabe qual é a dor do outro. Então, que a gente entenda que alguma dor aconteceu, mas eu não posso fazer parte dessa dor porque eu não tenho nada a ver com isso, mas eu posso estar do lado para ajudar a resolver. Ou eu posso tentar, pelo menos, administrar a raiva que eu sinto frente a uma situação chata para que eu possa fazer com que aquela situação se torne uma outra situação. Nós somos agentes de transformação, a gente precisa escolher isso. E principalmente, né, Vera, isso é importante falar também, nesse momento nós estamos passando de crise financeira, de desemprego, né, as demissões aí correndo soltas, de situações que, às vezes, a gente transporta tudo isso
para dentro do ambiente familiar. E aí fica insuportável a vida. Por isso que tem as separações, Sim. por isso que tem as incompreensões, etc. Não é isso? Sim, a gente tem que fazer diferente, né? Fazer a diferença, tentar buscar significado na nossa vida aqui na Terra, né? Que a gente consiga encontrar qual é o motivo da gente poder transformar esse mundo, tentar fazer a nossa diferença, tentar fazer com que pelo menos aqueles 5 minutos sejam agradáveis, por mais que tenham problemas. Uma das coisas que me chamam mais a atenção nessa questão psicológica do controle das emoções é que muitas das vezes, nós falamos agora há pouco aqui sobre a questão do trânsito, né, que Sim. também perpassa pela questão do Sim. controle emocional, Sim. e também falamos sobre a questão da alegria, do sorriso, da felicidade, do bom humor. A pessoa que geralmente tem falta do controle emocional é uma pessoa mal-humorada, uma pessoa ranzinza, uma pessoa que carrega esses sentimentos consigo? Perde mais o seu controle aquele que está mais machucado. É como se a sua estrutura emocional já tivesse abalada. Já passou por tantas coisas que é como se ele não tolerasse passar por mais nada. Tá. Né? É interessante porque a gente começa a avaliar que, às vezes, o machucado é tão grande, Fábio, que uma temperatura quente já é suficiente para a pessoa não apresentar seu controle. Tá. Então, um clima mais aquecido, como os dias de calor que muitas vezes se vive no Brasil, né, por conta do processo tropical, já é suficiente para muita gente se perder, porque ela está aquecida, o seu sistema não consegue raciocinar. Aí junta o calor com todo o processo emocional já doentio ou traumático, aí pronto, se torna complicado. Então, que a pessoa, peraí, está calor, como é que eu resolvo isso? Eu estou com fome, então como é que eu posso me alimentar para não permitir que a minha questão alimentar interfira no meu humor? Eu preciso sempre fazer leituras diárias. Como é que eu estou me apresentando? O que eu estou sentindo? O que eu faço para tentar quebrar isso? Agora, imagina uma pessoa machucada, traumatizada, aí sentindo muito calor e com fome. Aí alguém buzina atrás no trânsito, acabou. Acabou, né? Foi Acabou. O limite o dessa start, pessoa né? já foi muito tempo atrás. Né? Então, que a gente não permita ficar sempre vivendo no nosso limite. Que a gente possa ter um pouquinho de flexibilidade. Obrigado, Verusca, pela sua Eu que presença agradeço. nessa noite.